medo, em certo sentido, ele tem o seu valor. Ontem eu vi uma reportagem de alpinistas da elite do exército francês enfrentando altas montanhas, desfiladeiros, a neve, e o líder dos alpinistas, ele disse assim: sempre temos medo. O medo é importante porque não nos deixa relaxar, estamos sempre alertas. Digamos que é um medo controlado, que não paralisa, onde se avança com cautela, mas se avança, se caminha. No caso desses alpinistas, alcançar o topo, descobrir melhores estratégias, enfim, avançar rumo ao alvo. Mesmo com medo, eles avançam. Então, quando a Álvara falou que a criança, né, ela diz que o temor seria o medo, a criança ela precisa ter medo, porque se ela não tiver o medo, ela tem perigos, né, que cercam. E a criança normalmente é muito destemida, né? E a gente tem que falar, ó, cuidado aí, que senão dá choque. A gente precisa colocar, né, mostrar a ela o perigo, e, em certo sentido, ela precisa ter um medo para não se machucar, para não ter problemas. Então, o medo, nesse sentido, ele tem aí o seu valor, como o líder lá dos alpinistas disse. Sempre temos medo, quando eles estão fazendo as tarefas, que o medo é importante porque não nos deixa relaxar, estamos sempre alertas. Eu achei interessante isso, porque a gente, por estar alerta e com medo, a gente toma certas precauções, né? Por exemplo, temos com medo do vírus, então a gente põe máscara, a gente tem atitudes de isolamento, né? As barreiras sociais, tudo isso nos ajuda nesse controle, né? Da pandemia. Bom, mas o nosso tema aqui não é medo e nem é Covid, né? A gente quer falar sobre a mulher cristã que teme ao Senhor. E aí, a gente vai falar de um outro, não desse medo que nós estamos falando de Covid, medo das coisas, medo das circunstâncias. A gente vai falar do temor do Senhor. E isso não significa que a mulher cristã, que somos nós, que sou eu, que são vocês, que nós não sintamos medo. Mas eu queria compartilhar com você a história de mulheres como nós, gente como a gente, mulheres que sentiram medo, viveram uma situação inesperada, não de pandemia, mas de ameaça, de tempos difíceis. Contudo, mulheres que tinham dentro delas algo muito maior que o medo. Bom, então nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler sobre essas mulheres, o que aconteceu com essas mulheres. Mas antes eu queria dizer para vocês sobre que essas mulheres estão dentro do povo hebreu e então uma continuidade da história de José, né? A gente sabe que José ele foi para o Egito e depois toda a sua família, 70 ou 75 pessoas, os filhos de Israel que ali cresceram e se multiplicaram. A família de José foi para o Egito e depois o povo hebreu cresceu ali no Egito e se multiplicou. No Egito receberam do bom e do melhor, ficaram no melhor da terra. Gênesis 47, 11 nos diz que o povo hebreu ficou no melhor da terra. Mas Êxodo nos conta alguma coisa, Êxodo 1, 8. Nós vamos abrir no primeiro capítulo de Êxodo. Êxodo 1, vou esperar as irmãs abrirem, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo 1. Contando essa história aí, né, de José e do crescimento do povo, a gente vê em Gênesis 1, 8, que as coisas mudaram, veio a crise. O que nos diz o versículo 8 de Êxodo 1? Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, a Bíblia nos diz aqui que o povo tinha crescido, multiplicado, e chegou um momento em que se levantou um novo rei no Egito que não conhecia toda essa história do povo hebreu. E quando esse rei se levantou, as coisas mudaram. Por quê? Ele não conhecia José, não sabia tudo o que tinha acontecido,
E esse novo rei, por medo que o povo de Israel se multiplicasse ainda mais e se tornasse uma ameaça para o Egito, submete o povo à escravidão. Algo inesperado aconteceu. A situação dos filhos de Israel mudou da liberdade, da prosperidade para a escravidão. Então, irmãs, hoje nós passamos um tempo de mudança, o mundo está estranho, as coisas mudaram. Mas naquele tempo, o povo de Deus também passou por uma mudança, alguma coisa muito estranha aconteceu. Levantou-se um novo rei que escravizou o povo. E a situação ficou ainda pior, porque além de escravizar, o rei agora deu ordem para matar os meninos recém-nascidos, tentando assim impedir o crescimento e o fortalecimento do povo hebreu. E em meio a esse registro, a Bíblia nos conta qual foi a atitude, a reação de algumas mulheres frente a esse cenário de mudanças, de medos, de ameaças. E aí eu vou pedir alguma irmã para ler. Quem poderia ler? Lúcia? Não sei se Lúcia pode ler Êxodo 1, 15 a 21, por favor. Êxodo quanto? Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Do 15 ao 21. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Obrigada, Lúcia. Gente, esse texto, eu já fiz uma vez, há anos atrás, eu falei sobre esse texto lá na igreja, assim, que me toca demais esse texto. Essa atitude dessas parteiras me chama muita atenção. E aí me chama a atenção a causa delas não obedecerem à ordem do rei. O único e claro motivo está colocado aqui. Qual foi o motivo, irmãs? O temor a Deus. Elas temeram a Deus. O temor a Deus, exatamente. Elas temeram a Deus. Temor a Deus, o que significa isso? Irmãs, nós quando vamos olhar o temor a Deus, a gente pode dizer, é honrar, respeitar, confiar, né, obedecer. É isso tudo, mas é muito mais que isso. E eu fiquei pensando nesse temor que essas mulheres tiveram. E aí eu fiquei procurando e procurei estudar mais sobre o que é o temor do Senhor, o que a Bíblia fala, versículos que falam sobre o temor de Deus. E eu achei vários versículos. Eu até passei para a Tia Penha alguns para dividir entre vocês, eu não sei se ela fez, mas eu não sei. Tia Penha, está ouvindo? Está me ouvindo? Ela deu os versículos? Deu. Então, vou tentar ver se vocês conseguem ler, falar e podem ligar o microfone. E assim, só para a gente ver alguns versículos que falam sobre o temor do Senhor. E aí, o temor do Senhor, o que ele é? Salmo 111, 10. Quem está com Salmo 111, 10? O microfone está desligado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência todos os que o praticam. Isso mesmo. Provérbios 14, 27.
Provérbios 14, 27. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida. Isaías 33, 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Gente, olha que coisa linda. O temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor é algo que devemos ter. Ele é uma ordenança. Será o seu tesouro. Deuteronômio 8, 6. O que fala? Quem está com Deuteronômio 8, 6? Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Salmo 34, 9. Temei o Senhor, Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei o Senhor, vós, os seus santos, ou seja, nós que somos povo de Deus. Eclesiastes 12, 13. Eu vou ler. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, da suma que tem ouvido, teme a Deus, né? Eclesiastes 12, 13. Atos 2, 43. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que lindo, gente. Em cada alma havia temor. Em cada pessoa ali que formava a igreja do Senhor, havia o temor. O temor do Senhor é algo que podemos aprender. Salmo 34, 11. Salmo 34, 11. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Algo que é delimitador, o temor do Senhor, ele é balizador de nossas atitudes. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. O temor do Senhor é algo pelo qual somos abençoadas. Provérbios 28, 14a. Feliz o homem constante no temor de Deus. Amém. Constância no temor de Deus. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha, irmãs. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Viu, gente? Então, ali, nessa versão dela, está no conforto, mas está vivendo no temor do Senhor, crescia em números. Outra versão diz isso, que a igreja vivia no temor do Senhor, como nós lemos antes, né? Em cada alma havia temor. E o temor do Senhor é algo que exalta o nome do Senhor. Jeremias 10, 6 e 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande
e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. É um Deus que merece ser temido, honrado. Não há Deus como o nosso Deus. Então, irmãs, eu fiquei muito assim. Tem mais de 30 versículos que eu achei. Aí eu falei, gente, é muito versículo. Falando sobre o temor do Senhor e como é enriquecedor saber sobre esse temor do Senhor. E aí a gente entende um pouquinho a atitude dessas mulheres por temor do Senhor. E voltando ao texto de Êxodo, capítulo 1, vemos que as mulheres hebreias temeram a Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Minhas amadas, a gente lê assim, a gente pensa assim, é rápido, né? Mas vamos pensar. Naquela época lá, o povo já escravizado, o povo sofrendo, já com medo do faraó, e aí vem a ordem do rei para as mulheres, para elas matarem os meninos, não deixar nascer. Elas eram parteiras, elas eram para ajudar a dar a vida, elas tinham essa função, essa alegria, essa bênção. E aí o rei dá essa ordem. A coisa não é simples, irmãs. Eu fico pensando, gente, com certeza elas tiveram medo, porque o medo ele vem já de tempos, é uma coisa que entrou no mundo pelo pecado. Adão e Eva, eles tinham um perfeito relacionamento com Deus, mas quando eles pecaram, eles se esconderam. E quando ouviram a voz de Deus perguntando, onde estás? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o medo é fruto do pecado. E aqui, essas mulheres, que eram também pecadoras, como todos nós somos, e como todas nós também temos medo, elas, com certeza, elas tiveram medo. Mas, irmãs, temos um Deus que é um Deus grande e temível. Isaías 1,5 nos diz isso. Realmente é um Deus que nós, diante dele, devemos temer. Há um Deus no universo que deve ser temido, do qual escondemos o rosto por causa dos nossos pecados. C.S. Lewis nos diz que em Deus você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo. Nada pode ser comparado, nada pode explicar quem Deus é. Deus é infinitamente maior. Nós somos muito pequenas para compreender a grandiosidade desse Deus. Mas a gente aprende, a partir da nossa experiência de salvação em Jesus, a partir do seu chamado e do reconhecimento dos nossos pecados, que esse ser, que é o nosso Deus, ele é grandioso, ele é o Criador dos céus e da terra, o grande eu sou. Não é para ser temido desse jeito, com medo. Quando nós temos a nova vida em Jesus, esse medo, que é o medo que Adão sentiu, que muitas vezes as pessoas sentem, é um medo de separação de Deus. Mas quando a gente recebe o amor de Deus, esse perfeito amor, a Bíblia diz que lança fora o medo. 1 João 4,18 nos diz isso. E traz para nós o grande desejo de correr para o colo daquele que agora é nosso Pai. Porque, como lemos em Hebreus 14, 16, nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Assim, podemos nos apegar com toda a firmeza à fé que professamos. Assim, nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, porque sabemos que a misericórdia e a graça de Deus nos assistem. Mas, então, temer a Deus significa aproximar-se dele como Pai, com ousadia e sem medo, mas também como o Altíssimo, reconhecendo e tendo profundo respeito. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Como começa a oração do Pai Nosso, irmãs? Alguém pode me dizer? Pai Nosso, que estás nos céus,
né? Então, é o Pai nosso, ele é próximo, ele é o nosso Pai, mas ele está nos céus, ele é o Pai celeste, ele é o grandioso, ele é o todo-poderoso. Então, o temor do Senhor, temer ao Senhor, é essa compreensão de quem Deus é e de quem nós somos. Nos aproximamos porque ele nos chamou primeiro, porque sabemos quem ele é e quem nós somos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 nos diz. Ele é o Todo-Poderoso, o Incomparável, o Santo, Santo, Santo. E nós, irmãs, quem nós somos? Nós somos mulheres valorosas, amadas pelo Senhor, mas nós precisamos ter também profundo reconhecimento do nosso pecado, do abismo que me separava de Deus. Então, irmãs, nós precisamos ter essa dimensão. Se alguém aparece no final do culto e diz assim para mim, por exemplo, Priscila, eu te perdoo, e vai embora, e eu não sei por que ela disse isso, essa declaração não diz nada para mim. Eu não tenho consciência da dívida, do que eu fiz. Chegou alguém para mim e disse, Priscila, eu te perdoo, sei lá de quê. Mas nós precisamos saber do que Deus nos perdoou. Nosso pecado, nós precisamos ter essa consciência de pecado, conhecer realmente o profundo amor de Deus por nós. No temor do Senhor, eu experimento o amor, a graça, o perdão, a compaixão, a paciência, o cuidado de Deus, mas também experimento o profundo senso de débito, a profunda convicção do preço pago para me trazer a sua presença. E eu me prostro, com temor e tremor diante do meu Senhor e Salvador. No temor ao Senhor, as parteiras hebreias venceram o medo e continuaram a fazer aquilo para o qual elas tinham sido vocacionadas, ajudar na chegada da vida. Tiveram discernimento entre o bem e o mal e escolheram obedecer e agradar a Deus. Irmãs, diante do medo, diante das ameaças, diante da vida que às vezes está tão esquisita, né? Está uma vida estranha, a gente vendo as pessoas de máscara, tudo, né? Não pode abraçar, não pode chegar junto, mas diante disso tudo, a gente precisa vencer esse medo no temor do Senhor. Saber que Deus está conosco. Se as parteiras não tivessem o temor de Deus, iriam obedecer à ordem do rei do Egito, e quais seriam as consequências? Vocês já imaginaram, irmãs, se as parteiras obedecessem aquilo que o rei do Egito falou? Se elas não tivessem o temor do Senhor, no mínimo elas perderiam a bênção de participar do processo redentivo de Deus através de Moisés. O temor de Deus as fez algumas coisas, algumas atitudes, irmãs, eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. O temor de Deus as fez vencer o medo, enfrentar o perigo de desobedecer ao rei, porque elas poderiam, né, ter consequências, então elas arcaram com as consequências, quaisquer que fossem, mesmo a morte. Então elas venceram o medo, enfrentaram o perigo de desobedecer ao rei, arcar com as consequências, quaisquer que fossem, mesmo a morte, ter senso e optar por aquilo que era o correto. Elas sabiam o que era certo, elas tiveram essa sensibilidade, essa percepção, elas tiveram esse discernimento e optaram por fazer o que era o correto, mesmo correndo os riscos, agiram com destemor e sabedoria e foram abençoadas e abençoadoras. Porque a Bíblia nos diz, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, irmãs, vejam que as parteiras, pelo temor do Senhor, elas foram abençoadas e abençoadoras. Aqui eu acho que elas foram abençoadoras e abençoadas, né? Na verdade, nós somos... tudo é junto, abençoadas e abençoadoras, e abençoadoras e abençoadas. E aqui, elas foram abençoadas com esse temor do Senhor, e elas foram abençoadoras, porque o povo aumentou e se tornou muito forte. E Deus as abençoou, constituindo família para elas, dando a elas bênçãos, a elas as bênçãos.
Então, minhas queridas, queria trazer essa palavra para vocês, que me tocou muito o coração, e pensando na mulher cristã que teme ao Senhor, no nosso tema, a gente pode dizer que a mulher cristã que teme ao Senhor, a Priscila que teme ao Senhor, a Nenete que teme ao Senhor, cada uma de nós aqui, eu poderia dizer a Álvara que teme ao Senhor, a Andréia que teme ao Senhor, a Didi, a Dilza, a Lúcia, a Maria da Paz, a Maria das Graças, a Maria Zan, a Nilza, a Penha, a Arlene, a Clarice, a Glaucilene, a Graça, a Inês, a Leodite, a Lúcia Borel, a Nilce, a sogra do Jefferson, cada uma de nós, cada uma mulher da SAF, cada uma mulher da Igreja do Senhor Jesus, cada uma mulher que teme o Senhor, ela reconhece quem é Deus, soberano, justo, santo, fiel, e quem ela é, quem nós somos. Ela tem profunda consciência de que está diante de um ser que deve ser temido, e, ao mesmo tempo, diante de um ser que a ama, perdoa, liberta do jugo do pecado, e lhe dá uma nova vida em Jesus, que a convida a descansar nele, e não temer, a ser livre do medo, porque descobriu que ele a ama e cuida da sua frágil vida. A mulher cristã que tem o Senhor confia em Deus, sabe que ele é o Todo-Poderoso, e que é melhor obedecer a ele que aos homens, como Pedro respondeu em Atos 5:29. A mulher cristã que teme ao Senhor tem sensibilidade, discernimento das trevas e da luz, do bem e do mal, o que é de Deus e o que não é de Deus, do certo e do errado. Irmãs, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe de oração dos meus filhos. Ela ficou viúva e ela me disse que estão fazendo inventário e que está correndo tudo bem. Inclusive, ela falou assim, inclusive na partilha dos bens. E ela me disse, os meus filhos têm o temor do Senhor. Achei lindo isso. O temor deles ao Senhor está fazendo com que eles ajam de maneira correta, de maneira justa. Então, irmãs, esse temor do Senhor, ele faz com que nós tenhamos sensibilidade, que nós percebamos o que é certo e o que é errado. O temor do Senhor, a mulher cristã que teme ao Senhor, ela experimenta bênçãos maravilhosas, bênçãos de felicidade. Em Provérbios 28:14 diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Em Provérbios 14:26 diz, no temor do Senhor há firme confiança, e ele é um refúgio para os seus filhos. Ah, gente, Deus é um refúgio para nós temos a bênção, através do temor do Senhor, de termos a felicidade nele, refúgio nele, intimidade com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Como é grande a tua bondade, reservaste para aqueles que o temem. Salmo 31:19. O temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 10:27. Para os filhos, a família, a igreja. A igreja passava por um período de paz. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, nos diz Atos 9:31. Assim, amadas, vemos o quanto é importante resgatar e andar no temor do Senhor. A gente está buscando cada vez isso, esse temor, que é algo muito maior do que a gente possa, assim, cada vez mais eu estou descobrindo como é grandioso viver nesse temor do Senhor. Deus quer colocar ainda mais o temor dele em nossos corações, irmãs. A gente sabe que esse temor é ele também que nos dá. A Bíblia nos diz, em Jeremias 32:39, dar-lhes um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, essa promessa do Senhor é para nós hoje também. Darei para você, querida irmã, o Senhor diz, que darei para você, minha querida filha, um só caminho para que você me tema, para o seu bem, para o bem dos seus filhos, para o bem da sua família,
Faço com você uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de te fazer o bem. E porei no teu coração o meu temor, para que você nunca se aparte de mim. E como que ele faz isso, irmãs? Ele faz isso através do seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus, pela nova vida que ele nos dá em Jesus, e pelo desenvolvimento do nosso relacionamento com ele. Através da oração, o salmista, ele ora e ele diz: dispõe o coração para só temer o teu nome. Então, irmãs, vamos orar, vamos pedir ao Senhor: Senhor, dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Salmo 86, 11. A oração nos coloca em contato com o Deus Santo, que nos comunica a sua santidade. Nós também desenvolvemos e aprendemos a temer o Senhor pelo estudo da palavra. Deus ordenou a Moisés que a lei deveria ser lida ao povo. Por isso, o salmista diz: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. A Bíblia deveria ser lida para que o povo aprendesse a temer ao Senhor. O temor da pandemia, irmãos, do coronavírus, cresce cada dia, tem aterrorizado o mundo. O perigo realmente é real, ele existe. E quanto mais conhecemos, quanto mais ouvimos, mais nos assustamos, mais ficamos com medo. Mas, como as parteiras hebreias, vamos aprender a vencer os medos, as ameaças que nos cercam, e vamos passar a participar do plano redentivo de Deus, sabendo que Ele está no controle do mundo e das nossas vidas. Ele quer nos usar como testemunhas da sua graça e poder junto aos que estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, conforme nos diz Efésios 2:12. Como essas valentes mulheres, vamos temer a Deus, ser instrumentos de vida, de bênçãos para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para aqueles com os quais temos contato, para os nossos filhos espirituais. Vamos ser bênçãos, vamos usar nosso tempo para divulgar informações, não do vírus, gente, porque já tem muita gente se ocupando para divulgar informações do vírus. Nós precisamos focar o nosso olhar no Senhor e divulgar informações sobre a esperança que temos no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, naquele que tem o governo em suas mãos, e no seu amor, em Jesus, lança fora todo o medo, dando-nos a vida e a vida eterna e abundante. Hoje, Dia Internacional da Mulher, não é? A Lúcia leu uma linda poesia aí. Nesse dia, irmãs, Deus nos oferece mais uma vez a sua palavra, o seu amor, a sua paz, o seu descanso. E nos convida a conhecer mais quem Ele é e quem nós somos. Ouvir mais a sua voz, ler mais a Bíblia, orar mais, falar e proclamar mais do poder do nosso Deus, do seu amor, da sua salvação, das suas maravilhas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Mulheres cristãs que temem ao Senhor para a sua glória. Amém. Nós vamos orar com você agora. Em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos à tua presença. Deus, Senhor grandioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, aquele que era, que é, que há de vir. Deus que tem o controle de todas as coisas, na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. O Senhor nunca e jamais perderá o controle. O Senhor tem um plano, os teus propósitos, os teus planos não podem ser frustrados. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, pelo exemplo, tantos exemplos que o Senhor nos dá, tantas bênçãos, tantas histórias registradas aqui que nos convidam a te conhecer ainda mais, a saber o Deus que o Senhor é, o Deus grandioso, o Deus temível, o Deus que é o Senhor,
Deus que está nos céus, mas é também o Deus que em Cristo Jesus se compadeceu de nós. Senhor, muito obrigada, Deus. Nós te adoramos, porque em Cristo Jesus o Senhor veio até nós, nos fez conhecer o teu amor, a tua graça, nos tirou, Senhor, do medo para o temor do Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, porque o teu amor lançou fora o medo da morte, lança fora todo o medo que não provém do Senhor, Pai, mas nos dá o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus, como salmista, pedimos ao Senhor, ensina-nos, Pai, o temor, a andar no temor do Senhor. Deus, como essas mulheres, ensina-nos a vencer o medo, na confiança do Senhor, na obediência, na entrega da nossa vida ao Senhor. Deus, que a gente olhe para o alto, olhe para Ti, Senhor, e ande por fé, e não por aquilo que nós estamos vendo, não por aquilo que nós temos ouvido. Deus, dá-nos uma firme confiança no Senhor, e dá-nos, Senhor, a bênção de orar mais, a bênção, Senhor, de Te buscar, de aprender mais do Senhor, de ler a Tua palavra. Deus, faz com que cada uma de nós, Senhor, realmente tenhamos o temor do Senhor, que nós caminhemos no temor do Senhor, Pai. Ajuda-nos a proclamar, a sermos abençoadoras, Pai. Deus, nós fomos abençoadas com esse amor, nós fomos abençoadas com a salvação em Cristo. Deus, ajuda-nos a proclamar, a sermos abençoadoras, põe as Tuas palavras nos nossos lábios, para a nossa casa, o nosso marido, Senhor, nossos filhos, os nossos netos. Deus, que nos vejam como mulheres que temem ao Senhor, que confiam em Ti, que descansam em Ti. Deus, eu não sei o que cada mulher que está aqui nessa reunião hoje está passando, Deus. As aflições, as angústias, os medos, as ansiedades. Deus, nós temos mulheres que estão enfrentando doenças, Pai, que estão sendo afetadas por esse Covid, como a nossa irmã, Senhor. Deus, mas em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu amor enche o nosso coração e que o temor do Senhor nos leve para o lugar da confiança, para o lugar do descanso, para o lugar do conhecimento do Senhor. E assim, Pai, sabemos que a nossa vida, o nosso futuro, os nossos passos estão em Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos a descansar e a proclamar a Tua graça, proclamar o Teu amor, e que, através das nossas vidas, as pessoas venham também a Te temer, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer muito a Priscila por essa palavra tão abençoadora, né, que falou tanto aos nossos corações nessa tarde, e que nós possamos, como o salmista, né, dizer: disponha o meu coração a temer o Senhor, né, que nós possamos ter esse temor através, orando ao Senhor, né, lendo, estudando a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, a temer ao Senhor. E, como ela diz, que é a compreensão, temer é a compreensão de quem é Deus e de quem nós somos, né? Que nós possamos realmente ter esse temor, porque assim como as parteiras, né, foram abençoadas, porque elas temeram ao Senhor, nós também sejamos, né, abençoadas, porque conhecemos e compreendemos quem é Deus, e assim nós proclamamos as boas novas, aqueles que tanto precisam, que a gente também não se acomode em ter só para nós esse amor tão grandioso de Deus em nossas vidas, mas que a gente possa levar essa palavra a todos aqueles que necessitam, principalmente nesse momento, né, de crise, de pandemia que estamos vivendo. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus, né? Que a gente possa fazer isso com temor a Deus e muito amor. Agradeço muito a sua palavra, Priscila, foi uma palavra, né, abençoadora.
E eu quero agradecer também todas as irmãs que participaram. Nós temos uma visitante, eu identifiquei aqui, a Andréia, né? A Andréia está conosco, a gente agradece muito a sua presença, ela faz parte, né, da SAF e da federação das nossas SAFs também, e é uma alegria tê-la aqui conosco, assim como todas as demais irmãs. Priscila, o pastor Marcos está aí por perto? Tá, sim, ele está na sala, eu vou chamar. Só queria antes, assim, um abraço bem grande para a Andréia. Andréia é mãe de oração dos meninos, e ela me falou, vou estar na reunião. Eu falei, ô, Andréia, ora aí. E assim, muito feliz com a presença de todas vocês, irmãs. Muito obrigada, muito obrigado mesmo. Espera aí que eu vou chamar o Marco. Nós vamos, então, encerrar esse momento e pedir o pastor Marcos que ore por nós, né? Por nós mulheres. Oi? Oi, Pen. É aniversário dele agora, dia 12. Ah, é mesmo? Então, nós vamos orar por ele, então. Olá! Ei, pastor, queremos primeiro parabenizar o senhor, né? Que agora, dia 12, né? O seu aniversário. Exatamente. Já com antecedência, mas dia 12 nós vamos estar aí ligando e falando com o senhor. Que Deus o abençoe sempre. Carinho. E eu gostaria muito que o senhor orasse por nós agora, encerrando esse momento tão abençoado, com a palavra tão abençoadora da Priscila. Que bom, que bom. Bom ver vocês e... Ah, nenenzinho. Ah, Marinha está com a netinha? Netinho novo. O netinho. Netinho. Que coisa boa. Vamos orar, sim. Senhor, nós te rendemos muitas graças. Tu és um Deus bom, fiel. Tu és um Deus soberano. E nós te louvamos, nós nos curvamos diante de ti, declaramos a nossa total dependência de ti. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo com a distância, nós podemos estar juntos. Amém. Esses meios de comunicação que tanto nos ajudam, Senhor. Verdade. Para proclamar a tua palavra, mas também para sermos ensinados por ela, edificados, termos comunhão uns com os outros. Que bênção. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por essas irmãs tão queridas da SAF. Muito obrigado porque elas são intercessoras. Elas nos sustentam também através da oração. Vamos praticar realmente os benefícios dessas orações, porque o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que escuta as nossas orações. Amém. Glórias sejam dadas a ti. Muito obrigado, ó Deus. Louvado seja o teu nome, pela bênção desse tempo que elas puderam passar aqui, pela palavra que o bem pôde trazer para a edificação de cada uma, por encorajamento de cada uma. Muito obrigado. Obrigado pelo Jefferson, que está sempre pronto a ajudar, a servir. Nós te agradecemos também pela sua vida, Senhor, tão preciosa, da Clarice, dos meninos. Muito obrigado. Obrigado por mais esse netinho, ó Deus, do Adonias e da Mariinha. Louvado seja o teu nome, Senhor, que tu continues agindo na vida dos seus filhos, sobretudo o Alexandre, para que ele, ó Deus, se volte para o Senhor e ande nos teus caminhos. Ó Deus, abençoe todos os nossos filhos, Deus, onde quer que estejam, toma-os em tuas mãos, guarda-os e fale ao coração deles, e que eles andem no temor do Senhor. Amém. Obrigado, porque tu és bom e fiel, e tens nas mãos o controle de todas as coisas, e tens nas mãos as nossas vidas, a tua igreja, o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A minha gratidão também ao Jefferson, né, que se não fosse ele, a gente não ia conseguir montar essa reunião. Ele sempre prestativo, tão querido, tão amável com a SAF. Né? Um beijo para todas. Deus abençoe a vida de cada um.
Obrigada, Amém. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Priscila. Amém. Tchau, querida. Fiquem com Deus. Priscila. Abraço. Tô com saudade. Abraço para todos vocês. Saudades, né? Tchau, nós também. Saudade da sua pessoa. É. Também a pessoa.